Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar agora continuidade aos crimes contra a religião ou crimes religiosos e trataremos da apostasia. É um crime cheio de detalhes, cheio de nuances, cheio de controvérsias e por isso nós precisaremos de 2 aulas para tratar dele. Apostasia em árabe é rida. Quando nós abrimos os dicionários da língua portuguesa, por exemplo, e procuramos esta palavra, apostasia, lá veremos que se trata de algo que diz respeito à mudança de opinião, abandono de algo que se acreditava até então. Então, é a renúncia ou abandono de uma doutrina que se abraçou e não se abraça mais, de uma ideologia política, de um credo qualquer, enfim. E o sentido é parecido na religião islâmica. A apostasia é o abandono da fé islâmica, obviamente que por quem é muçulmano, só um muçulmano pode praticar dentro da Sharia o crime de apostasia. E esse abandono da fé islâmica, ele tem que ser uma renúncia voluntária e consciente. Então, não há consciência na renúncia pelo muçulmano mentalmente incapaz, né? Não há vontade livre nessa renúncia do muçulmano que é coagido de maneira invencível, né? Por meio, por exemplo, de violência ou grave ameaça, a dizer que está renunciando, abandonando a religião do Islã. Nesses casos não há crime, porque não há uma vontade livre e consciente de se renunciar, de se abandonar à fé. O crime de apostasia ele se apresenta de diferentes maneiras, né? Então, por exemplo, a maneira mais intuitiva de apostasia é a apostasia verbal. O sujeito declara, ele exterioriza verbalmente uma manifestação de vontade indicativa de que ele está renunciando à fé. Então, por exemplo, negar Deus, rejeitar o Corão, negar as profecias do profeta Muhammad, né? Negar que ele é um profeta, tudo isso configura apostasia. A apostasia pode ser um pouco mais sofisticada e ela pode ter um cunho mais doutrinário. Então, entende-se que a apostasia é negar o princípio da unicidade de Deus, negar a ideia de Deus único, ou então negar a revelação profética, ou ainda negar a obrigatoriedade, por exemplo, das 5 orações diárias rituais. Isso é um pilar do Islã, né? Então negar um dos pilares do Islã é apostasia, negar a obrigatoriedade para aqueles que podem de pelo menos uma vez, né, na vida peregrinarem a Meca. Outra modalidade de apostasia é uma apostasia mais tácita ou implícita. Ela não é propriamente declarada, mas ela se revela nos atos. Então, por exemplo, adorar ídolos, isso é contra a fé islâmica. Então, isso implica que você está renunciando a ela. Ou então, praticar rituais de uma outra fé. Se você, por exemplo, é muçulmano e passa a frequentar missas católicas ou uma sessão de incorporação mediúnica num terreiro de Umbanda, isso é incompatível com a sua fé e, portanto, isso configura apostasia. Ou a apostasia por desprezo, né? Por insulto, insultar Deus, insultar o profeta, insultar o Corão. As fontes da apostasia são basicamente o Corão e
em pelo menos 3 versículos e um hadith. Há um hadith em especial que prevê não só que se trata de um pecado grave, mas prevê a pena capital. Mas de qualquer maneira, na próxima aula nós vamos ver as nuances das penas imponíveis à apostasia e como isso é adotado de país em país. Então, saudações a todos, até a próxima aula, em que daremos continuidade ao crime de apostasia.